Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês o nosso formatinho de rádio, programa aqui na Rádio Mundial, toda sexta, 6 horas, em busca de livres pensadores, direto do 95.7 FM, ou no YouTube para o pessoal que nos assiste, ou mesmo do podcast. Muitas pessoas nos perguntam, tem podcast, só o formatinho áudio lá? Entra no site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br, procura lá em programas ou comunicadores, encontre lá Semente Abstrata e vocês conseguem fazer o download do arquivo do programa. Legal. Quem quer conhecer um pouco mais, acreditem, já falamos bastante, né, João? Já aí, agora com Semente Abstrata, antigamente com o Núcleo 37, temos um material muito legal. Já falamos sobre muitos temas esotéricos, cultura pop, atualidades, muita coisa bacana. Então dá uma fuçadinha na internet, nas nossas páginas que vocês vão encontrar. Primeiro no Facebook. facebook.com/semente abstrata. YouTube. youtube.com/semente abstrata. E o Instagram que tá bombando. Instagram @semente abstrata. Qualquer outra coisa que vocês queiram conversar conosco, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Critica, dá sugestão. E também uma coisa muito legal, tivemos 3 experiências e a ideia é ter mais. Recomendem pessoas aqui, recomendem convidados. E assim, todas as dicas que vocês mandam são muito bem-vindas. A ideia é ir aos poucos chamando, trocando ideia, ver aí se há uma sintonia para a gente fazer um debate junto. E vamos embora. Certo? É sempre muito bom. Muito. Trocar energias, experiências, outras visões, outras vivências. E essa é a proposta da Semente Abstrata, né, João? É, claro. A ideia é que nós sejamos um palco para debater aqui ideias diferentes, tentando, cada um à sua maneira, encontrar a sua verdade. É isso aí. Certo? No diálogo. Ô, João, há 15 dias nós tivemos aqui o segundo programa com a professora Luciana Galvão, que veio aqui, enfim, dar um show. Que a mulher dá um show. Teve até um comentário que fizeram num dos vídeos que falaram que o João estava hipnotizado e o Ademir não parava quieto na cadeira enquanto ouvia a professora falar. Principalmente na segunda parte, né? Eu lembro que eu fiquei hipnotizado. Até teve uma hora que, não sei se você quer falar alguma coisa? Eu falei, não, continua. Né? Assim que eu tava compenetrado. Valeu muito, muito a pena. Muito bom. E a professora Lucilena trouxe a abordagem dela sobre os princípios herméticos. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre a ideia de desmistificar o karma. Karma é compensação, karma é equilíbrio, como você muito bem pontuou no final do programa. Karma não é pecado. E hoje nós queremos, à nossa maneira, aprofundar um pouco mais um outro princípio hermético que ele, vamos dizer assim, ele é um pouco abstrato, mas eu acho que a aplicação dele a gente quase consegue tocá-la, principalmente nos dias de hoje. E é o princípio do ritmo. A ideia é, tudo tem fluxo e refluxo. O ritmo é um movimento de compensação entre eles. Olha a compensação aí. Como você concluiu o nosso programa da semana passada. É incrível porque os princípios herméticos, eles, como nada no estudo da ciência das idades, não existe um isolamento. Um interpenetra o outro, um completa o outro. Nossa, é muito incrível. É isso que eu acho mais fascinante. Porque toda situação com que a gente se depara, com que a gente estuda, ou mesmo com que a gente vive, olha aqui o princípio da polaridade. Eu acho isso, o João acha aquilo, olha o princípio da correspondência. Só que, fazendo uma imersão em cada uma dessas situações, é possível a identificação de todos os princípios simultaneamente. Em todas as situações. Em todas. Isso é abstração, hein? Essa é das grandes. E esse é um exercício até que nós convidamos você a fazer. Eu realmente me esforço para tentar fazer isso. E às vezes eu falo, mas cadê o mentalismo? Poxa, é fácil. Aliás, não é fácil, é abstrato. Mas é factível. Ô João, e falando no ritmo, o porquê até que eu tive essa ideia?
Recentemente eu tava. Bom, você sabe, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de mangás, eu sempre gostei dessas coisas. E eu resolvi até, em conversa com o pessoal lá do Peregrino lá na Moca, eu assisti mais uma vez aquele documentário, Mindscape of Alan Moore, que tenta fazer uma abordagem. Eu não vi. E assista. Vou assistir. Tem no YouTube, tem no Vimeo. É só pesquisar. The Mindscape, Mindscape of Alan Moore. Alan Moore. Tá? Alan Moore, para quem não conhece... Grande Alan Moore, grande. Talvez um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos. Acho que se não for o maior, talvez ele rivalize com aqueles japoneses lá, né? Autor de Watchmen, que foi eleito um dos 100 melhores romances do século passado pela revista Rolling Stones. V de Vingança, até é o pai do Constantine, é o autor de um dos mais célebres episódios de Batman, que é a Piada Mortal, que é um confrontamento existencial incrível entre ele e o Coringa. Enfim, recomendo muito. Só que até uma curiosidade, ele fala, por mais que tenham sido feitas adaptações cinematográficas de muitas obras, nenhuma ele aceita. Porque ele fala que todas as obras dele, foram concebidas para o quadrinho. O simbolismo, o enredo, tudo feito para o quadrinho. Ele enxerga que as adaptações não têm a mesma capacidade de transmitir todo o simbolismo que ele buscou colocar ali. Eu acredito que sim. Mas pelo fato dele ter escrito a maioria dessas obras como funcionário de uma empresa, ele não detém os direitos, então ele não conseguiu impedir as adaptações. Mas, assim, guardada a posição dele, que eu acho que é devido a todo respeito, eu achei, por exemplo, incrível a adaptação de Watchmen para o cinema. Eu também adorei. V de Vingança, eu adoro também. Bom, Natalie Portman. É incrível. É muito legal, adoro isso. Eu vi esse filme no cinema. Você viu no cinema? Eu vi no cinema, quando lançou, 2006, sei lá. E nesse documentário, ele não fala especificamente sobre o princípio do ritmo, mas ele comenta um pouco o modo de compensação que, vamos dizer assim, as visões espiritualistas foram evoluindo pelo mundo ao longo dos últimos, vamos chamar, 2000 anos. Ele comenta, vamos abordando aqui os últimos 2000 anos de um jeito super resumido, quem assistir vai encontrar uma explicação com muito mais detalhe e riqueza. Ele comenta que com o surgimento do cristianismo, não só exatamente, mas das visões cristãs, após a história, todo o trabalho de Jesus Cristo, nós fomos caminhando socialmente, culturalmente, para um âmbito monoteísta. Até então, a maioria das visões sobre as deidades eram politeístas. A visão dos gregos, dos romanos, mesmo visões mais orientais. Sob a ótica dele, isso é uma... Na Índia tem milhões de deuses. Até hoje. Sob a visão dele, é uma tremenda simplificação daquilo que, por exemplo, talvez na teosofia ou em algumas outras visões ocultistas nós chamamos de as hierarquias. Né? Então teria sido uma simplificação muito grande de toda a mecânica que faz esse mundão de meu Deus funcionar. Aí nós chegamos à Idade Média, né, em que não era obscurantismo, porque não era possível discordar, não era possível questionar, não era possível sequer fazer uma investigação, não era possível ciência. Então, veja, se a gente pegar um pêndulo para ilustrar o que a gente está falando, nós fomos caminhando para um extremo de uma fé devocional, inquestionável, que qualquer coisa diferente que fosse feita era considerada heresia. Quantas pessoas não foram queimadas sob essa bandeira? Acho que nós fomos queimados muitas vezes. E talvez devemos ter ajudado a queimar também, né? Com certeza. Por isso que a gente está aqui. Bom, chegamos no extremo. Aí entra o ritmo. Aí entra o quê? Uma força de compensação. A gente fala que a neutralidade, o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, o próprio mudra do Cristo, que a lógica, então, da aplicação do princípio do ritmo é que o movimento de compensação direcione essa história a uma situação de mesma intensidade, só que agora no polo oposto. Na outra polaridade. Então veja,
Mas é a mesma coisa. Uma compensação, karma, para o polo oposto, a polaridade. E a medida dessa compensação é o ritmo. É o ritmo. E qual que é a diferença entre esses dois polos? A intensidade A da intensidade. vibração. Ó, Mais um princípio hermético aí. E aí, o que foi acontecer? Depois chegou o Renascimento, a coisa foi indo, mais pra frente o Iluminismo. E aí acabou entrando num processo de materialismo muito grande, racionalismo muito grande. E hoje nós vivemos numa sociedade, eu acho até que nós já estamos até saindo desse outro polo, tá? Mas chegamos numa sociedade consumista em que não se tem. Em que, basicamente, até a própria parte da ciência, bom, é importante deixar claro, não a sua totalidade, mas simplesmente até negligencia não, mas simplesmente não aborda, não comete tudo aquilo que não é possível, não é passível de ser aplicada a um modelo científico. Então veja. Não leva a sério, não leva em consideração. Exatamente. Então nós caminhamos exatamente para um ponto oposto, só que igualmente radical. A lógica, então, é que, agora, como nós vamos direcionar essa contracompensação, vamos chamar assim, esse próximo movimento que esse pêndulo tem de fazer na sequência da evolução? Se nós formos, em termos de consciência, Estava pensando nisso. evoluir a vibração, ou sutilizar a vibração, a ideia é o quê? Eu brinco assim, né? Se você pega o pêndulo com a corda bem grande, quando a corda é bem grande, ele faz o quê? Um movimento bem amplo. Quando a corda é curtinha, ou seja, quando você vai sublimando, a distância entre os extremos vai se tornando menor. Menor, até se tornar, até não existir mais. Não é fantástico isso? É fantástico. E agora observa, traz mais próximo da gente. Não há outro exemplo melhor para você falar do princípio do ritmo do que o pêndulo, né? Do que o movimento pendular. Não tem outro igual. Agora traz isso até mais próximo da gente. Olha, por exemplo, eu vou falar só para ilustrar. Não vou aprofundar, porque senão depois os comentários ficam polêmicos. As situações políticas, os movimentos políticos. Não só no Brasil, em diversos países. É uma tendência. Nas alternâncias entre movimentos de esquerda, movimentos de direita. Mais conservadores, claro. É quase assim, quanto mais radical é o movimento de esquerda, tão radical quanto será talvez o movimento de direita que vai suceder. Porque é a compensação, é o ritmo. Mas, se nós não tivermos consciência de ir trabalhando isso, aí tanto a gente vai falar de religião, de espiritualismo, de política, de tudo, nós vamos ficar sempre oscilando entre esses dois polos absolutamente distantes. Que no fundo são idênticos, né? Mas diferentes em intensidade. Por isso que todo mundo fala, né, que todo radicalismo é complicado, todo extremismo é complicado, mas talvez seja exatamente é a lição. É a lição a ser aprendida. Né? Existe uma situação patente, presente, não só no Brasil, como no mundo inteiro, uma tendência mundial, é porque tem alguma coisa que nós temos que aprender. E que a gente estamos negligenciando, nós como seres humanos estamos negligenciando, e nós estamos sendo chamados, vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter procurem, vão entender isso aqui, porque senão as consequências podem ser bastante complicadas. Tá? A gente estava pensando na consciência, né? Para mim é o que se aplica melhor no processo de entendimento e, vamos dizer, de sublimação dessa compensação rítmica, Ademir. Como você colocou o próprio exemplo do pêndulo, né? Quanto menor for a cordinha, quanto menor for o cordão, menor será o movimento, a oscilação. E quanto maior for, consequentemente, a oscilação também vai ser maior. E se nós imaginarmos o seguinte:
eu acho que, acredito que esse tem uma chave, existe uma chave importante aí para todos nós refletirmos. Você está no meio desse rolo aí, sabe? Esse pêndulo que vai para lá e vai para cá. Eu lembro tem uma história do Edgar Allan Poe, interessantíssima. O Edgar Allan Poe é incrível. Sim. Chama O Poço e o Pêndulo, que é uma história que fala de muito legal. O Edgar Allan Poe, pô, eu sou fã, desde criança. E fala é uma cena de tortura na Espanha medieval, na Inquisição. Né? Na Inquisição. E o Edgar Allan Poe ele passa tão bem a aflição que dá daquela lâmina pendulando, sabe? Mas enfim. Como nós podemos agir no sentido de minimizar, de mitigar esse movimento mais radical? Será que isso é possível? Será que conscientemente nós podemos agir no sentido de mitigar de diminuir essa distância? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Acredito que sim. É uma questão de consciência. E é lógico, quanto mais consciente você está, e você está enxergando, você fala, caramba, olha, o pêndulo foi, sei lá, 1 quilômetro para a direita. Ele vai daqui, quando ele voltar, ele vai 1 quilômetro para a esquerda. A não ser que eu, de alguma maneira... reduz a corda. Que você reduz a corda, por exemplo. Por exemplo. Você arrume justamente uma maneira de você interferir nesse processo conscientemente. Né? Minimizando, mitigando esse radicalismo, esse antagonismo, no sentido mais de caminho do meio. Sim, sim. Porque, veja a somatória. Eu gosto muito, assim, até quando a gente está conversando sobre cosmogênese, essas coisas assim, quando só está, vamos dizer assim, a bolinha do pêndulo, sem a corda, a gente fala que é uma unidade. E aí ela vai o quê? Densificando, até na noção do espírito e matéria. É quase como se existisse aí a primeira polaridade. E aí, a corda está lá, a corda está no cenário. Ela começa então a vibrar. A distância entre esses dois polos depende exatamente dessa intensidade da vibração. Da vibração. Os dois polos são a mesma coisa, em intensidades opostas. A compensação entre eles é o ritmo. E a ideia é o quê? Quanto mais denso, tanto em termos de pensamentos, em termos de sentimentos, maior a vibração. Menor a vibração. Maior é a distância. Perfeito. Entre os polos. E quando você vai sutilizando, ou então aumentando a intensidade dessa vibração, você vai percebendo, até no simbolismo, você literalmente vai diminuindo a distância entre esses polos. E eu realmente acho que isso é muito aplicável, não só analisando essas situações... em quaisquer situações das nossas vidas. Qualquer coisa. Você observa a sua vida, olha, meu pêndulo está indo muito longe, vai voltar. Como vai voltar, o estrago que vai fazer, não sei. Na hora, salve-se quem puder, entendeu? Porque eu acho que é difícil de observar, porque a gente não pensa, meu pêndulo está indo muito longe. A gente devia até pensar, opa, eu estou indo muito longe. Eu estou indo muito longe. Provavelmente, então, eu devo ir para o outro lado. Agora, sublimar isso, esse é o desafio. Só que eu acho que é um desafio inicial. Ele é um desafio num primeiro momento. Porque tudo que a gente sente e tudo que a gente pensa faz parte da gente. Então, não é o fato, o caminho, vamos dizer assim, eu não vou falar correto, o caminho mais consciente não seria de reprimir. Não. Certo? Certo. Não, é de entender. De entender. De assimilar a experiência, entender.
Porque se você colocar a sujeira debaixo do tapete, aí vai ser uma bomba que vai estourar de um lado, entendeu? E aí vai continuar a mesma coisa. E aí vai continuar a mesma coisa. É. Então eu acho esse uma forma, vamos falar assim, muito prática da gente enxergar isso. É ver a sociedade que a gente vive hoje em relação à sociedade que a gente vivia há 10 anos, a sociedade que a gente vive hoje em relação a 500 anos, tudo dentro do que nos for possível. Mas volta até em algum assunto que nós conversamos em programas anteriores. Por que a gente insiste em não aprender com o que a gente fez no passado? Pro certo ou pro errado? Para que a gente, pelo esse acúmulo de experiência, não cometa o mesmo erro. Ou não leve a ponta do pêndulo para um extremo tão grande. Cara, é muito engraçado. A gente está conversando aqui, os outros princípios ficam muito buzinando. Ficam completamente, né? completamente. Principalmente nisso de vibração agora que eu estou pensando. É que é engraçado, a gente fala de vibração, é muito mais concreto, é muito mais fácil entender, falando, por exemplo, de um sentimento mais denso, do sentimento mais sutil. Agora, como falar, por exemplo, de vibração numa noção social, uma noção política, ou numa noção ainda civilizatória? Eu acho até que a gente pode fazer um programinha disso mais pra frente. Com certeza. E uma coisa, você estava falando, uma coisa me ocorreu também, uma questão me ocorreu, Ademir, eu vejo que acredito que tem uma chave importante aí também, é nós percebermos as nossas contradições, não é? E trabalharmos para entender as nossas contradições. Todos nós somos contraditórios de uma forma, às vezes tem gente que é contraditória absolutamente. Então a pessoa se torna uma coisa meio sem eira nem beira, né? A pessoa não tem coerência alguma, né? Claro que nós devemos buscar a coerência, porque inclusive a coerência está relacionada ao equilíbrio, né? A um caminho do meio e tal, mas nós vivemos num mundo de atrito, né? E nós temos as nossas contradições. Um mundo em constante evolução. Um mundo em constante evolução. Presta atenção, cara, é um desafio. Por isso que no tripézinho lá, iniciático, né, no triângulozinho, escola, teatro e templo, eu sempre brinco com pessoas assim, eu falo, ó, sabe qual que é o mais difícil? É o teatro. É o teatro. Porque você vai na escola, você pega um livro, você pode se tornar um as em qualquer coisa, em teosofia, não sei o que lá e tal. Pode ler a doutrina secreta, as revelações e tal, e saber de fio a pavio, de trás para frente, né? Você pode, na parte templo, praticar yogas, pode ser vegetariano, vegano, não sei o que e tal. Eu não tenho nada contra, nem nada a favor também, né? Cada um faz o que quer. Mas pode ser aquela pessoa assim e tal, faz salmos e não sei o que, beleza. Mas e no teatro? E a sua ação, como é que é? Às vezes você fala, você faz um discurso maravilhoso, chega, fala coisas bonitas, sabe, na escola, não sei o que lá, para os seus alunos, no programa de rádio, na televisão, sei lá, escreve um livro falando coisas belíssimas e tal. E aí, no dia a dia, e as suas atitudes, como é que são? Uhum. Nós, até isso, né, nós costumamos ser muito seduzidos por palavras bonitas, sabe, coisas assim, fala, nossa, mas e a atitude? A atitude é o que importa, realmente. Olha só, cara, você falou um negócio muito legal. Até o campo das contradições. Contradições. E você sabe o que eu acho que é o mais pertinente, e eu acho que essa cereja do bolo que a gente precisava para esse programa falando sobre ritmo, não tem nenhum problema em observar a contradição que a gente fez no passado. Vou dar um exemplo para você, e porque assim, caiu para mim uma ficha, para mim foi fantástica a sua colocação. Eu ia comentar isso contigo. Recentemente eu fui assistir alguns programas nossos mais antigos, dos mais antigos. Ali, deixa eu dar uma olhada. De 2014. Deixa eu dar uma olhada ali e tal. Tem programa que eu não concordo com coisa que nós falamos. Mas eu também. Eu já vi. Tem programa que eu não concordo mais. Eu acho que realmente era o resultado do nosso estudo naquela época. Acho que a gente fez ali, por exemplo, fizemos uma colocação interessante, uma reflexão... Um ponto de vista. Coerente pro ambiente do momento. Só que hoje, assim, eu não vejo nenhum problema em falar assim, poxa, eu não concordo mais com aquilo.
e espero amanhã Vejo de talvez uma não maneira, concordar. vejo de uma maneira diferente, vejo de uma outra forma, claro. Com uma visão de autocrítica, porque não há problema em nós, vez ou outra, em haver uma contradição, contanto que a gente aprenda com ela e siga adiante, e coloque isso como um passo evolutivo. Certo? É isso. Existe uma frase que eu gosto muito, né, do professor, do Henrique José de Souza, que ele fala justamente dos paradoxos e das contradições. Sumiu. Daqui a pouco volta. Fala alguma coisa que volta. É só fazer isso que volta. É que eu preciso encerrar o programa. Ah, não, aí já tá com 25, então eu deixo pra como da semana que vem. Lembra aí, a gente começa com o próximo. Lembrei. Ó, você vê, é só desestressar a mente. O Henrique José de JHS fala que um verdadeiro homem, né, um verdadeiro ser humano, um ser humano de verdade é aquele que não fica radicado nas mesmas ideias. Sempre. Fechou. Gente, obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Semana que vem, Valeu, 6 pessoal. horas, estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima.